Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz uma postagem na aba comunidade do canal falando que o presidente de Ruanda ele fechou mais de 6 mil igrejas, se eu não estou enganado, e também fechou mesquitas no país dele, né? Eu queria tecer alguns comentários sobre isso. Deixa eu só comentar uma coisa aqui rapidinho, né? Que veio um crente aqui no meu canal, que ele falou que eu só faço vídeo de preto, que é a cor das trevas. Na verdade eu já expliquei isso aqui pra vocês, pessoal, que eu faço vídeo de preto que é melhor pro chroma key. Quando eu coloco, por exemplo, uma camiseta vermelha, tem vídeos aí meus de vermelho, vocês podem ver no canal, mais antigos. O celular eu tenho um aplicativo que é chamado HD Câmera, que melhora um pouquinho a qualidade de imagem para capturar vídeo. É melhor que a webcam do meu notebook, por exemplo. Mas só que a configuração de cores é automático. Então se eu coloco, por exemplo, uma camiseta vermelha, ele acentua tudo que é vermelho no vídeo, até o que não é vermelho fica acentuado. Tanto que eu tenho vídeos aí que eu gravei de camiseta vermelha, que eu tô com a cara vermelha, parece que eu tô bêbado de fogo. Por quê? Porque a correção automática do aplicativo, eu não sei como é que funciona, mas ele faz isso. Talvez eu seja um pouco jeca, não sei usar direito isso, entendeu? Mas, enfim. Se eu coloco, por exemplo, uma camiseta azul, meu cabelo fica azulado. Vocês podem ver em vídeos no meu canal, que eu tenho alguns vídeos mais antigos, de uns anos atrás, que eu gravei de camiseta azul e meu cabelo ficou azul. Fica meio ridículo até. Então eu não sei, eu sou meio jeca pra mexer nessas coisas, né? Agora que eu aprendi a usar o microfone, né, de lapela, mas eu gravo de preto, porque preto e branco são as únicas cores que ficam bem aqui no chroma key, tá? E só não gravo de branco porque eu não tenho uma camiseta boa branca. Sempre tem uma estampa, uma coisa ou outra. Então eu pego essa preta aqui que é lisinha, tá bom? Agora vamos lá falar de Ruanda, né? Será que isso que esse presidente de Ruanda fez daria certo no Brasil? Não, pessoal, não teria como. Primeiro que a Ruanda, apesar de ser uma democracia, mas é uma democracia meio ditatorial. Eu dei uma lida rápida na história deles, parece que esse grupo, esse presidente aí, que também é um capitão militar, tomou o poder, depois ele fez um acordo lá com os rivais, fez um genocídio lá que exterminou mais de 8 mil, foi 8 mil da etnia Hutites, uma etnia lá que tinha em Ruanda, que eram dois grupos rivais brigando, acho que é Hutus e Hutites ou algo assim. Perdão, eu tô falando de cabeça, tá, pessoal? E aí ele assumiu o poder, ele tá já há quase 20 anos no poder, sabe? Então ele é considerado pelo Ocidente como um ditador. Ele é tipo um Hugo Chávez, por exemplo, ou um Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, é um cara que chega no poder e não quer mais sair do poder, até porque ele é militar. Inclusive aqui no Brasil nós quase tivemos isso, né? Vocês sabem disso. Mas enfim, então lá ele pode fazer isso porque ele tem uma autoridade maior sobre o país. Não é que nem as outras democracias como a nossa, que você tem pontos e contrapontos, né? Freios e pesos, onde o presidente não tem uma autoridade absoluta. Então se o presidente do Brasil, no caso Lula, quisesse fazer isso, como acusava ele na campanha, né? Principalmente o Chupetinha, ela falava que o Lula ia fechar as igrejas. Olha, quando sua igreja for fechada, faz o L. Eu lembro que eu dizia assim, olha, se o Lula fizer isso é mais um motivo para eu votar nele, porque aí sim esse país vai ser melhor. Igreja serve para quê no Brasil? Não paga imposto, vive cagando regras com base na fé deles sobre a vida dos outros, e ainda por cima faz o maior desvio de renda do Brasil. Um desvio que não retorna para a sociedade, porque eles não pagam imposto. Mas enfim, já falei muito disso em outros vídeos. Então mesmo se o Lula fosse fazer isso, tem alguns probleminhas aqui no Brasil que não daria certo. Primeiro, o Lula não tem poder absoluto. E em Brasília nós temos toda uma bancada gospel, que eu já sou contra, eu acho errado. Para mim, o Estado é laico, não deveria se misturar religião com o Estado. Mas no Brasil, infelizmente, nós temos toda uma bancada gospel, que além de não aceitar isso, né, não ia ter nem como passar um projeto desse do Lula, mesmo que o Lula não fosse fechar a igreja, digamos que ele quisesse taxar as igrejas, a bancada gospel daria 2 dias, já estaria pedindo impeachment dele e provavelmente conseguiria. A verdade é essa. Eu lembro que quando o Bolsonaro assumiu a presidência, em 2019, um membro do Ministério da Economia, da Fazenda, do Paulo Guedes, um membro chegou a anunciar nos jornais que eles tinham um projeto que eles iam taxar as igrejas, que era um projeto legal mesmo. Só de taxar as igrejas que não pagam imposto ia dar para aumentar muito, né, as verbas do governo. Aí sim esse dinheiro seria revertido para a sociedade, através de infraestrutura, saúde, segurança pública, projeto social, etc. Mas aí no mesmo dia o Bolsonaro já cortou, falou, não vai taxar nenhuma igreja do meu governo, tá ok? E por que o Bolsonaro fez isso, pessoal? Nesse caso eu entendo, tá? E porque é o mesmo motivo pelo qual o Lula não faz isso, né? O Haddad não está querendo taxar tudo para tentar aumentar a receita do governo. Por que ele não taxa as igrejas? Porque aqui no nosso paizinho, pessoal, infelizmente igreja virou moeda política, tá? Se você consegue abrir uma igreja aqui no Brasil e você consegue crescer essa igreja abrindo filiais, você já tem um poder político na mão. Porque o candidato que você pedir para os seus fiéis votarem, eles vão votar sem questionar. É o chamado voto de cabresto. Então, por exemplo, pega uma igreja grande aí, que nem, por exemplo, a do Edir Macedo ou do Malafaia. Quantas pessoas não estão sob a influência deles nas igrejas? E a influência é tão forte que se o Malafaia pedir para votar no demônio, eles votam no demônio. Mesmo sem perguntar quem é, sem saber quem é.
Ó, pessoal, tô lançando aqui para candidata a vereadora aqui do Rio de Janeiro, a Suzane von Richthofen. Ela é uma serva do Senhor, votem nela. Vocês acham que algum evangélico ia deixar de votar, pessoal? É claro que não. Então, infelizmente, no Brasil, o fiel virou moeda de troca, e igreja é moeda política. Então virou um vespeiro tão grande que não dá para você mexer, porque se você mexer, você vai ter uma parcela relativamente grande da população contra você, que pode levar até a sua queda. Ou você nunca mais vai conseguir se eleger para nada, nem para síndico de prédio, porque infelizmente os evangélicos já estão quase alcançando os católicos no Brasil e estão quase virando a maioria. Então esse é um vespeiro que nem o Bolsonaro nem o Lula quiseram mexer, para ser justo, porque não tem como, pessoal. Teria que começar primeiro a sociedade se secularizando para depois bater nessas teclas. Que nem eu falo aqui para vocês sempre, né? Eu gostaria de ser deputado se eu tivesse popularidade. Se o YouTube não tivesse essa porcaria, bugada, as pessoas sem saber que eu envio o vídeo, eu acho que numa época dessa eu já teria pelo menos 500 mil de inscritos. Agora, se eu fosse deputado, eu sei que eu não conseguiria passar um projeto desse de taxar as igrejas, mas eu ia começar a ser uma pedra no sapato deles, entendeu? Fazer coligações com outros deputados, com outros políticos, ia tentar criar a bancada ateísta no Congresso, apesar de eu não ser ateu. Mas para tentar começar a barrar um pouco, sabe, essa bancada gospel, que quer que todo mundo que vive no Brasil vive sob as regras deles. Sendo que nós não somos todos evangélicos no Brasil. Tem outras religiões, tem ateus, etc. E outra, eles já são uma classe privilegiada. Então para que eles ainda querem impor a religião deles e a crença deles sobre os outros? Então é complicado, né, pessoal? E por fim tem a questão da Constituição, né? Tem até um rapaz que comentou ali numa postagem que se o Lula fosse proibir igrejas no Brasil, seria inconstitucional fechar igrejas. Bom, aí depende, né, pessoal? As igrejas também são regulamentadas, né? Tanto que todas elas têm CPF hoje em dia, né? Então uma igreja, para ela ser aberta e funcionar, ela tem que ter um tipo de alvará. E ela tem que cumprir com as normas que foram impostas pela regulamentação. Então, por exemplo, se uma igreja estiver fazendo desvio de função, estiver fazendo coisa errada, estiver fazendo tráfico de droga, estiver fazendo isso, aquilo, ela pode sim ser fechada. A Constituição garante sim a liberdade de culto, nos locais específicos para culto, mas tem certas regrinhas que deveriam ser cumpridas. E uma regra que tem nos Estados Unidos, que não tem no Brasil, mas deveria ter, é justamente isso. Se um pastor ou padre lá nos Estados Unidos quiser se candidatar a algum cargo público, ele tem que pagar imposto. É por isso que lá os religiosos não se candidatam a cargos públicos. No máximo eles fazem aqui que nem o Brasil, eles lançam candidatos que vão defender os interesses dele. Mas um religioso, como por exemplo um padre, um pastor, ou um líder de alguma comunidade, como um pai de santo, por exemplo, se ele quiser ser candidato a um cargo público nos Estados Unidos, aí ele tem que pagar imposto de renda. Então eles preferem não se candidatar e só tentar lançar candidatos que representem ele. No Brasil podia ser mais ou menos assim, né? Vocês não acham? Quer ser candidato? Então larga, vai pagar imposto como todo mundo. Que nem, por exemplo, aqui nós temos vários pastores políticos. O Marcos Feliciano, por exemplo, é pastor. É pastor e ainda por cima é deputado federal. Nós que pagamos um tratamento de bruxismo que ele teve na boca, lá dos dentes, sei lá o quê, 157 mil que nem poderia. Mas ele fez uma manobra lá na Câmara e conseguiu que a Câmara retornasse para ele esse valor. É mole ou quer mais, pessoal? Complicado, né? Agora, aqui no Brasil não vai dar certo não, pessoal. A única forma que nós temos, todos nós, até você que está vendo esse vídeo, de um dia isso acontecer, sabe, de ser um país mais justo, tirar essa casta privilegiada, até passaporte diplomático os pastores têm, gente. E vocês viram que aqui na aba comunidade, todo dia eu posto um caso de um pastor fazendo maldade. Tá? Vocês sabem do que eu estou falando. E mesmo assim os caras não pagam nada aqui no Brasil. Só querem mais e mais e mais e mais e mais privilégios. Agora, quem mantém essas celebridades divinas lá em cima é o fiel que não tem senso crítico. Que não analisa, não vê que eles são só homens, são picaretas, que distorcem a Bíblia, inventam mentiras para poder prender o fiel, diabo, apocalipse, volta de Jesus, arrebatamento, tudo que eu desmascaro aqui no meu canal. Agora, esses fiéis só vão começar a abrir os olhos se a gente conseguir expandir isso que a gente faz aqui no meu canal. E não é só o meu não, é todos esses canais nacionalistas, professor Sabina, Antônio Miranda, Jason Ferrer, professor J. Neves. É por isso que a gente sempre pede para vocês a colaboração na hora de dar like, de comentar o que achou, de compartilhar num grupo de alguém, pode ser até grupo de cristão, não tem problema, porque quanto mais tiver engajamento e compartilhamento e atividade, mais a gente vai alcançando mais pessoas, porque infelizmente, pessoal, se juntar o público de todos esses canais que eu mencionei para vocês, não chega nem a 10%, acho que nem 1%, acho. Não, 10%, não chega nem a 10% do público do Malafaia. O Malafaia tem 1 milhão e pouco acho que é 1 milhão e 600, sei lá, não sei se ele já chegou a 2 milhões no YouTube, só no YouTube. Então, para cada canalzinho que nem o meu, com 34 mil inscritos, tentando abrir os olhos dessas pessoas, olha, filho, eles são só homens, não são ungidos, eles não são servos de Deus, você tem que abrir os olhos, não sei o quê, Deus não aceita barganha, eu já provei aqui no canal, é até pecado, sabia disso? Mas para cada canal meu tentando explicar isso para as pessoas, tem uns 100 canais gigantes
Iago Martins, Rodrigo Silva, Malafaia, Caio Fábio, pregando as mesmas enganações religiosas de sempre. Então isso não vai acontecer tão cedo no Brasil, pessoal. A não ser que todos nós, esses canais que eu falei para vocês, de repente tivesse um boom. Aí sim, a gente poderia ter um pouco mais de esperança. Mas no momento, pessoal, tá difícil, tá bom? Comente aí o que vocês acharam, tá? Quem puder dar um like no vídeo, ativa o bendito sininho, ou se inscrevam nas listas de transmissão que eu tenho no WhatsApp, no Telegram, e não tem grupo, pessoal, não tem grupo, tá? Sempre tem gente querendo entrar num grupo que não existe. Quando eu criei a lista de transmissão no WhatsApp, eu fui obrigado a criar um grupo junto, mas o grupo só tem eu, tá? Eu não quero mais grupo, para evitar confusão, minha vida que o pessoal já tá esse inferno todo que eu falei para vocês, para ainda ter que lidar com um grupo, com um bando de gente maluca, gente criando treta, gente falando de mim, gente não sei o que, eu digo, não vale a pena, por enquanto eu não quero mais grupo, tá? Tô até me prejudicando por isso, que se eu tivesse um grupo ia ser bom, ia ajudar mais na divulgação do meu canal, mas realmente, pessoal, eu tive tanta decepção com o grupo, sabe, tanta decepção que não vale mais a pena. Então quem gostou dá um like aí no vídeo, tá? Obrigado por ter assistido, paz a todos.